Olá, boa noite. Eu me chamo Richelle, estou aqui no Polo de Macaé. Hoje a gente vai começar a apresentar o nosso trabalho de práticas administrativas, o tema do nosso trabalho e a influência da cultura organizacional diante do cenário de crise econômica. Eu vou estar fazendo a introdução e o resumo. O nosso trabalho, tem o objetivo de mostrar a existência ou não da relação entre clima organizacional e liderança por meio de análises estatísticas. As principais práticas de desenvolvimento de liderança em meio à crise nacional, para alcançar os objetivos propostos, foi usado tanto a análise quantitativa como a análise qualitativa. Muita coisa se fala a respeito da cultura organizacional e seus impactos no clima interno, mas pouco se tem dito sobre o que acontece com ela em um momento de crise, como é o que a gente está vivendo hoje. A intensificação da crise econômica vem gerando diversas mudanças em todos os níveis da sociedade, não somente no mercado. Hoje nós precisamos criar novos estilos de vida, a gente precisa mudar nossa forma de consumo, a gente precisa ter novas maneiras de ver o mundo, a gente precisa nos adequar a essa nova realidade e precisamos aprender cada vez mais. É isso que o nosso trabalho vem mostrar e a partir de agora os demais integrantes darão seguimento ao nosso trabalho. Eu sou a Ingrid, sou aqui do Polo de Macaé, Rio de Janeiro, e vou dar continuidade ao nosso trabalho de práticas administrativas. Vou estar falando um pouquinho a respeito do nosso referencial teórico. Dentro do nosso trabalho, nós abordamos alguns tópicos, são eles a estrutura organizacional, a cultura organizacional, os modelos de liderança e vamos abordar também o tópico crise econômica, atendendo ao nosso título, do PAP. Então, na estrutura organizacional, nosso principal instrumento é a ordenação e divisão das atividades a serem desenvolvidas, visando o resultado das atividades planejadas. Elas diferenciam a ordem e definem a ordem que será desenvolvida cada tarefa. Já na cultura organizacional, sabemos que ela vai ser responsável pelos hábitos, crenças e valores em que a empresa prega, quer respeitar, acredita e pede que os seus liderados e contribuintes sigam. Dentro dos modelos de liderança, nós vamos ver que a liderança está presente em todos os momentos, inclusive na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Até em situações mais simples, é necessário que se tenha um líder para que coordene, e haja uma ordenação de cada coisa. Liderança, nós vimos em algumas aulas atividades, que é o ato de influenciar pessoas para trabalhar e atingir objetivos finais e iguais. Crise econômica. Nesse tópico, nós estudamos que a crise econômica são períodos em que a economia não consegue controlar alguns fatores, como, por exemplo, a alta da inflação, sem que prejudique seus produtos, bens e serviços. Sendo assim, no nosso trabalho, nós abordamos todos esses tópicos, inclusive crise econômica, para mostrar para as empresas como se manter no mercado, como superar e como a cultura organizacional, os valores, as crenças, a liderança vai influenciar nesse momento de crise. A empresa precisa ter uma escolha cuidadosa do líder, precisa ter uma cultura onde todos se deem bem, onde todos estejam motivados para poder, enfim, conseguir respirar e se manter firme e forte nesse mercado. E agora eu vou deixar minha colega falar um pouquinho e dar seguimento ao nosso trabalho. Obrigada. Olá, meu nome é Carla, eu sou aqui do Polo de Macaé. Eu vim dar continuidade ao nosso trabalho de práticas administrativas. Eu vou falar um pouco sobre metodologia, tipo de pesquisa, vantagens e desvantagens. Para atingir os objetivos da metodologia, é preciso fazer as seguintes perguntas: como fazer, onde fazer, com o que fazer, quanto e quando fazer. Por isso foi realizada uma pesquisa de campo através de aplicação de questionários para funcionários da rede de supermercados Superbom na cidade de Campos do Goytacazes.
sobre questões relacionadas às mudanças ocorridas na instituição e a cultura organizacional, bem como a liderança em períodos de crise nacional. De acordo com as pesquisas, verificamos que um caso pode ser similar ao outro, mas ao mesmo tempo bem distintos, pois tem um interesse singular, ou seja, ele vai se destacar por suas particularidades, mesmo que venham a se evidenciar algumas semelhanças aos casos similares. A grande vantagem do estudo de caso é permitir ao pesquisador concentrar-se em um aspecto ou situação específica e identificar ou tentar identificar os diversos processos que interagem no contexto estudado. No caso da desmontagem, não existe um método bom ou ruim. O julgamento a respeito de um método em uma determinada pesquisa depende de 2 fatores: o relacionamento entre a teoria e o método e como o pesquisador lida com as deficiências do método. Então, eu encerro minha participação por aqui e os demais colegas vão... Olá, sou Teodoro Caelin, do Polo Macaé. Estamos apresentando o PAP. E sobre a coleta de dados, ela foi composta por 2 distintas etapas. Primeiramente, fizemos um levantamento geral com os funcionários da empresa, onde tinha um questionário e uma entrevista. Assim, a gente identificou e avaliou o clima organizacional dentro da empresa. E o segundo momento foi um questionário, uma entrevista, apenas com os líderes da organização. Na primeira etapa, a gente fez com todos os funcionários e na segunda, apenas com líderes, para traçar mais os objetivos. Líderes considerados como supervisor, gerente, líder de setores, a gente fez um trabalho mais específico, uma pesquisa e um questionário mais específico para a gente conseguir traçar de fato se eles estão se enquadrando como líderes. E com base nos procedimentos técnicos realizados, a primeira etapa da pesquisa foi definida como um levantamento, que foi uma interrogação direta das pessoas cujo comportamento se desejava conhecer. Fizemos com os funcionários pesquisados, eles foram selecionados e, mediante um processo estatístico, a gente começou a fazer com que o nosso trabalho de fato tomasse uma maior proporção. E o universo da pesquisa foi melhorando de acordo com as bases de dados que a gente foi recebendo dos colaboradores no trabalho. Eu sou Bruno, falando aqui do Polo Macaé, Rio de Janeiro. Venho falar um pouco do nosso trabalho, o tópico resultados e discussões, onde digo que a gente veio estudar, investigar a influência da cultura organizacional e liderança diante da crise, né, no país, que assola o mundo, a globalização, a instabilidade que vivemos, né? Primeiramente, apresentamos a visão geral de como seria essa entrevista junto aos funcionários, aos gestores dessa empresa. Utilizamos citamos uns autores e umas literaturas diversas. Utilizamos o método de avaliação aplicado, foi a escala de clima organizacional, a ECO, né, onde contam com vários itens que foram perguntados aos funcionários. Um total de 127 itens, mas houve uma aplicação prática onde reduzimos isso para 23 itens, agrupado em 5 fatores. Esses fatores são apoio dos gestores, recompensa, conforto físico, controle de pressão. Então, acredito que para a empresa foi bem gratificante, puderam medir vários fatores, né? E as considerações finais, podemos concluir que para criar um ambiente saudável, um ambiente de crescimento,
de estabilidade dentro de uma empresa, é preciso que a liderança tenha um trabalho junto à força de trabalho, onde eles possam ter um clima organizacional favorável para o crescimento da empresa e que possa ser aplicado todos os métodos e é isso. Boa noite.